Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar de um assunto aqui no Consciências Mil sobre como emagrecer e o efeito sanfona, ok? E aí fica até o final, porque aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu e infelizmente estou de novo de volta à luta com a dieta. Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Uma coisa muito séria. Então, é a questão da reeducação alimentar. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha história, o que eu passei e aí o que eu fiz e realmente voltei, né, ao meu peso antigo, que são 10 anos que eu fiz de reeducação alimentar. Então, eu vou estar contando para vocês e qual o processo, quais as falhas, porque dieta alimentar tem em todo lugar, tem que fazer exercício físico, tem que fazer um monte de coisa. Mas e aí? Como fazer com a manutenção? Quais fatores que realmente que contribuem para não dar certo depois? Então eu vou estar falando para vocês, só que assim, eu vou estar falando vários vídeos aqui para estar dando para vocês a dica. Só que hoje eu vou contar da história do como eu fiz o processo há 10 anos atrás, ok? Então eu vou lá falar para vocês. O que me levou a fazer a dieta? Então eu tinha, depois que eu tinha tido meu filho, eu tava tentando emagrecer e eu já tinha o efeito sanfona, que eu emagrecia, engordava, emagrecia, engordava. Não tinha esse equilíbrio. Mas depois que a gente tem o filho, a gente, né, não consegue mais ter o controle. E eu tava procurando fazer diversas dietas e tudo mais. Só que chegou um dia, eu olhei pro espelho, eu falei, eu não aguento mais esse corpo, que horror. Então, na época, eu tinha depressão, baixa estima, enfim. Tudo é um processo, né? E o que levou a engordar? A ansiedade, quadro de ansiedade. Então, a pessoa que tem a ansiedade, naquela ansiedade, ela não sabe o que vai acontecer, ela nem sabe que sentimentos ela está sentindo no momento, ela começa a comer. Ela não sabe por quê. Então é importante a gente nos questionar por que estou ansiosa. Será que é porque é pelo meu trabalho ou porque estou preocupada com meu filho? Enfim, quando a gente vê, começa a comer. Enfim, então na época eu tava saindo de uma depressão, tinha saído, e aí eu tinha a questão da obesidade, porque não era só a depressão que eu estava, era o quadro de ansiedade. Então, esses dois fatores levaram ao peso, né? A obesidade. Fora que depois fui descobrir o que levava também era o TPB. Então, agora o que aconteceu, né? Então eu entrei em pânico, eu falei, o que eu vou fazer? Eu não aguento mais. E aí eu até comentei com meu marido, eu não aguento mais, eu tô horrível, eu comecei a chorar, enfim. Aí ele me orientou e me ajudou, vamos então procurar um nutricionista, pra tá te ajudando. Enfim, eu fui no especialista, ele mediu como que medem assim, questão da gordura, peso, altura, enfim, eles pesam, né, e medem. E ele me deu um medicamento, um remédio para parar com a ansiedade. Só que a gente pesquisando, a gente vê que os medicamentos mexem com o sistema nervoso. E gente que já teve depressão, ansiedade, isso não é legal. Medicamento mais o medicamento, em vez de ajudar a emagrecer, acaba que prejudicando o sistema nervoso. E isso não vai ajudar. Envolve também toda a estrutura, né? Questão da ansiedade, depressão, enfim. E eu tinha tomado o primeiro medicamento. E o meu marido falou, olha, tem uma amiga minha que tá fazendo entrou numa associação, né? Se chamava SOS Vida Nova e ela está emagrecendo. Ela contou a sua experiência, que ela chegou a tomar medicamentos, tinha o sistema sanfona, e ela teve sérias crises de nervoso, irritabilidade, prejudicando o relacionamento dela conjugal, enfim. E ela falou, não deixa ela tomar medicamento não, convida ela para estar indo comigo no SOS Vida Nova. Enfim, comecei
fazer esse processo aí de tá indo, né? Eram todas terças, né? Eles têm vários programas. E o SOS Vida Nova, o que que é? É uma associação onde as pessoas vão, pagam uma taxa e vão participar de palestras de cada 15 dias ou de cada 15 dias uma pessoa que incentiva e no final tem um sorteio da cesta de frutas de quem realmente elimina mais pesos, né? Nós falamos eliminação. Então, foi assim, um período de 1 ano. Então eu tinha o peso em média que eu tô hoje de quase 70, quase assim, cheguei a 90 quilos, mas depois eu melhorei por causa da amamentação. E depois eu fiquei um peso de 70 e tantos, né, que eu cheguei a conseguir o máximo, mas eu acho que era mais. Enfim, e depois a minha meta era 55 quilos, se não me engano. De acordo com o meu peso, né, a minha altura, e o que a gente foi trabalhando isso. Só que nesse período de um ano, é um processo, assim, muito difícil de estar. Mas você vê, assim, colegas, nossa, você tá emagrecendo. E quando você quase chega e tá, nossa, mas você tá magra demais. No processo também, as pessoas falam, nossa, mas você comeu só isso. Então, tem muitas pessoas, a nossa cultura não é das boas. Ou seja, nós, assim, para agradar o próximo, a questão é alimentar. Eu vou fazer um bolo, vou fazer um chocolate. Tanto que eu aqui nessa quarentena, nesse recolhimento que a gente ficou aqui, que a gente tá, eu recorria também a uma receita, porque um prato diferente agrada, deixa outra pessoa feliz, só que o efeito era o contrário. Então, se você fosse em algum lugar, as pessoas estranhavam, nossa, mas você tá comendo muito pouco, ai, mas só isso, enfim. Não respeitava a dieta. Então, eu falo pra vocês que não é fácil. E o que uma pessoa deve fazer quando uma pessoa está fazendo uma dieta? Por favor, colabore. Não, come mais um pouquinho. Realmente, tem pessoas tão más que elas se fingem de boas e falam, não, come mais um pouquinho. E aí, o que acontece? A gente acaba saindo fora. Mas, para não sair fora, olha o que aconteceu. Só lembrando, o que me levou a emagrecer era assim, a baixa estima, que eu me sentia um lixo, um caco, eu me sentia muito mal. Já tinha aquele processo que eu não ainda havia descoberto que eu tinha, né, o transtorno do TPB, enfim, as questões que me levavam, né, a ter ansiedade e desenvolver a compulsão alimentar. O sentimento mal do corpo, que eu falei pra vocês, estava sentindo mal com o meu corpo, eu sentia pesado, eu lembro que eu me sentia até enorme, assim, sabe? Era horrível. E as tentativas de frustrações de emagrecer. Então, mas voltando ao nosso caso lá do SOS, a gente começou a fazer toda semana eu ia, fazia todo o processo, tinha palestra, anotava, enfim. Só que assim, a gente vê que tem pessoas que se incomodam quando depois que a gente emagrece. Ficam, nossa, mas você é muito magra. E daí sabe como você se sente? Também como você sentia que era gorda quando você era gorda, as pessoas tinham preconceito, também depois você emagrece, não é diferente. As pessoas também têm preconceito. Nossa, mas ela é muito magra. Por quê? E a gente foge também dos padrões. Porque na sociedade o padrão é meio fofinho, né? Nem tão gordo, nem tão magrinho. Só que aí você vai e fica magra. O ideal. E aí as pessoas se incomodam. E o ponto que me levou a, eu acho, voltar de novo ao peso que eu era isso, gente. Quando você fica magra, você se sente bem, você tá bonita, as pessoas se incomodam. E aí você acaba que, por conta do preconceito, porque você é magra, a roupa serve, você tá cinturada, tudo bonitinho, as pessoas incomodam com isso. E aí o que você faz? O que eu percebi é que, pra mim não sair do padrão e pra mim não também sofrer preconceito, eu falei, eu não vou comer normal, eu não vou ficar...
Porque olha só, porque é um mal-estar também que a gente tem quando a gente fica magra. Porque as pessoas estão fora do peso e você tá normal. Só que aí as pessoas se incomodam. Se incomoda porque você fez uma dieta, que você batalhou, você tá conseguindo ter a rotina. E o que me levou a não mais ficar nesse padrão de estar magra no meu peso foi isso. Você também sofre preconceito. Mas agora, gente, a questão é, eu tenho que ter o quê? Qualidade de vida. Não importa se a pessoa se incomoda, se deixa de incomodar. Na época, eu ainda estava em processo da descoberta do meu transtorno TPB que eu tinha. Eu parei para me estar estudando, para me estar trabalhando isso, e eu não foquei mais na questão da dieta, da reeducação alimentar. Lógico que a gente não pode fugir da alimentação correta, né? Mas enfim, a gente sempre extravasa. Enfim, eu fiquei e acabei, não, eu não quero ficar mais magrinha, né, no meu peso ideal, porque as pessoas se incomodam. Mas espera aí, eu vou ver por causa das outras pessoas? Então é isso, gente. Eu quero deixar com vocês essa mensagem para vocês se cuidar, não deixar as outras pessoas de fora se intrometer. Então, eu tive o resultado, foi legal, eu me senti bem, mas enfim, a gente depara com a sociedade. De certa forma, preconceito há quando você tá magra e quando você está gorda, né? As pessoas reparam e olham, cochicham e falam de você. E outro extremo que é você ficar magra no seu peso ideal, as pessoas também se incomodam. Então, o que a gente deve fazer? A gente tem que cuidar e fazer a nossa parte, estar bem. E o resto, paciência. Consciências 1000 quer para dar para você qualidade, compartilhar para ter qualidade de vida. Então é isso. Consciências 1000, tudo a ver com você. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e deixe seus comentários, sugestões de temas para a gente falar, ok? Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau!